O primeiro elemento do ano litúrgico é o domingo. Porquê? Porque a Igreja nascente, desde o período apostólico, celebra o domingo, o dia de Cristo ressuscitado. Aquilo que ficou conhecido pela nossa Páscoa semanal. Cada domingo é Páscoa. E esta é a primeira realidade do domingo, que nós já temos patente, por um lado, no Novo Testamento, porque desde o dia da ressurreição percebemos que os cristãos são sensíveis ao dia, à ressurreição do Senhor e à repetição disso semanalmente. E depois vai-se engrossando esta celebração com a Eucaristia, etc. Vejam, por exemplo, e traços lá. Quais são os grandes elementos que o Novo Testamento nos diz do domingo? Para além das polémicas de Jesus, principalmente do Novo Testamento, evidente. As polémicas que Jesus tem com os fariseus. E há um conjunto de textos assim, em que o tema é o domingo. Um é aqueles quando os fariseus vão ter com Jesus e dizem: os teus discípulos fazem o que não é permitido ao sábado, daram à chinchada. E Jesus diz-lhes: não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. E aqui está quem é mais que o sábado. Ou seja, nestes discursos polémicos sobre o guardar o sábado e a maneira hebraica, principalmente farisaica, de guardar o sábado, Jesus afronta e aponta sempre para uma superação do sábado. Mas depois, no Novo Testamento, temos um conjunto de textos que nos dão o fundamento do domingo. E são os capítulos da ressurreição de Jesus. Se vocês repararem, Marcos capítulo 16, versículos 1, 2. Mateus capítulo 28, versículos 1, 2. Lucas capítulo 24, versículos 1, 2. E João capítulo 20, versículos 1, 2. Quase invariável, Marcos e Mateus dizem assim: passado o sábado, eu repito, Marcos 16, 1, 2, Mateus 28, 1, 2, Lucas 24, 1, 2, João 20, 1, 2. Marcos e Mateus, que são os evangelistas que escrevem primeiro, digamos assim, dizem mais ou menos isto. Passado o sábado, Maria de Magdala ia preparar os perfumes. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. Lucas e João dizem só assim: no primeiro dia da semana, Maria de Magdala e outra Maria, de manhãzinha, muito cedo, foram ao sepulcro. Porquê é que eu vos digo isto? Estes são os capítulos da ressurreição. E estes capítulos dão-nos, primeiro, o fundamento do domingo cristão. O fundamento do domingo cristão é que Cristo ressuscitou. Cristo saiu vitorioso do túmulo. Reparem que não é por acaso. Porquê é que os cristãos, desde os primeiros séculos logo, não instituíram a sexta-feira, o seu dia santificado? Que é o dia da morte do Senhor. Porquê é que não escolheram, por hipoteticamente, quinta-feira santa, o dia da ceia do Senhor? Mas escolheram o domingo. Porque a ressurreição de Jesus é o cúmulo de todo o mistério pascal. Porque o cristão não celebra a morte, celebra a vida, que passa pela morte, mas que não fica na morte. E é por isso que os textos do Novo Testamento dão-nos isto, que é o fundamento do domingo cristão, é que Cristo ressuscitou. Este é que é o fundamento. Depois ainda nos dão mais uma ou outra informação, que é, por exemplo, o primeiro nome que o domingo cristão teve. O domingo cristão, o primeiro nome que teve foi o primeiro dia da semana. Que é o que aparece nos capítulos todos. Só há uma vez no Novo Testamento todo um texto que fala do domingo como dia do Senhor, que é no último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aí é que aparece a única vez que, para se referir ao domingo, diz o dia do Senhor. Kuriake emeram. E não admira, porque sabendo nós que o Apocalipse é o último livro da Bíblia a ser escrito, e que São João terá escrito na década de 90, estamos no final do século I, nós percebemos porque é que já aparece o dia do Senhor. Porquê? Porque a Igreja já estava quase com 60 anos de vida, de vivência do domingo, de
reflexão e vivência e celebração do mistério de Cristo. E, portanto, aquilo que era uma maneira hebraica de contar os dias, primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sábado, que é a maneira que vem do livro do Gênesis. E reparem que Marcos e Mateus frisam bem isso, para que não haja confusão. Marcos e Mateus dizem, passado o sábado, no primeiro dia da semana, para frisar que Jesus ressuscitou, para que não houvesse confusão até com o sentido sabático do hebreu. Lucas e João já não põem passado o sábado. Porquê? Primeiro porque escrevem os seus evangelhos, depois de Marcos e Mateus. E, portanto, já se situam pela década de 50, hipoteticamente 60. Já não haveria certamente o perigo dos cristãos se confundirem tanto com os hebreus. E, portanto, não tem esse inciso que tem com Mateus e Marcos. Portanto, os evangelhos dizem-nos o acontecimento fundante do domingo, que é a ressurreição, dizem-nos o primeiro nome que o domingo cristão teve e dizem-nos mais outra coisa estes capítulos. É que Jesus não só ressuscitou ao domingo, como Jesus aparece aos seus no domingo. O domingo é o dia em que Jesus se faz vivo e presente no meio da comunidade dos crentes. É aí que aparecem as aparições de Jesus, quer no domingo de Páscoa, de manhã e de tarde. Vejam em caso de Lucas 24, a partir do versículo 23, conta-nos o episódio de Emaús. Os discípulos que na tarde do domingo de Páscoa vão a caminho de Emaús e Jesus também desaparece. E depois ainda nos diz os Evangelhos outra coisa, que já seria fruto até da própria reflexão e vivência da comunidade cristã, que é no caso do Evangelho de São João, capítulo 20, que nos conta a aparição de Jesus no dia da ressurreição e em que Tomé não estava. E depois continua e diz, passado 8 dias depois, no primeiro dia da semana, estando de novo os discípulos reunidos e Tomé com eles, Jesus veio, apresentou-se, e é o episódio de Tomé. Ou seja, o próprio Evangelho de São João já nos dá como que um ritmo semanal das próprias aparições do Senhor. O que quer dizer, e portanto do Novo Testamento, tiramos estes elementos. O acontecimento fundante, o primeiro nome do domingo, as aparições do Senhor ao domingo e aparições que são motivo de congregação da comunidade dos discípulos. Mas o Novo Testamento ainda tem mais um ou dois textos fundamentais para percebermos o domingo. Um vem na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Por aí. É o último capítulo da carta aos Coríntios, portanto, São Paulo está a dar as recomendações finais aos Coríntios. E, portanto, está a despedir-se, é o mesmo último capítulo. Portanto, está a dar assim como quem flash as últimas indicações. É quando nós também, quando estamos a dar assim as últimas coisas aos miúdos, quando vamos a entregá-los à escola, olha, tu não te esqueces disso, não sei o quê, olha. E Paulo está. E Paulo diz isto. No que toca à coleta para os santos, fazei como eu próprio já disse às igrejas da Galácia para fazerem. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar. E assim não tendes que esperar que eu chegue para fazeres a coleta. Quando eu chegar, então, mandarei com recomendações e cartas aqueles que achares dignos para ir entregar a coleta à igreja de Jesus. O que é que Paulo diz aqui? Este texto é interessante porque se vê que o primeiro dia da semana nas comunidades fundadas por Paulo já havia uma prática. E a prática é o que era? É que era o dia da coleta, ou seja, da solidariedade, para com os santos. Quem são estes santos? São os batizados de Jerusalém. É a igreja pobre de Jerusalém. Que, aliás, isto tinha sido a decisão tomada no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, em que se, de facto, sim, que os cristãos vindos do paganismo, ou seja, que não eram hebreus, não tinham a obrigatoriedade de cumprir todas as leis mosaicas, como, por exemplo, a circuncisão, mas que, pelo menos, aqueles que vinham do paganismo, pedia-se-lhes, além de se absterem das carnes imoladas aos ídolos, etc., 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 que não se esquecessem da igreja pobre de Jerusalém e, portanto, que a ajudassem materialmente. E quando Paulo diz, quanto à coleta para os santos, tem aqui a concepção, a concepção que está aqui do batismo. Ser batizado é ser tornado santo.
estes santos são os batizados, não é Santa Rita, nem são não sei quê. Não é coleta para a Santa Rita ou para a Santa Filomena, não. Os santos são os cristãos. Ora, o que é que este texto nos diz? Porquê é que havia uma coleta? Tudo bem, mas porquê é que Paulo diz, no primeiro dia da semana, pondo de lado? Bem, se era só para pôr de lado, não podia ser no primeiro como no segundo ou no terceiro. Mas Paulo frisa que seja no primeiro dia da semana. Porquê? Porque é o domingo. E sendo o domingo é o dia da solidariedade, é o dia da ajuda fraterna também. O texto fala-nos de que há uma reunião da Assembleia? Não fala. Este texto é forçar, dizer que Paulo está ali aflito, já aquelas comunidades se reuniam ao domingo. Mas podemos pôr esse problema, então, mas porque é que então é no primeiro dia da semana? Podemos subentender, mas aqui só subentender, porque o texto não o diz, que haveria uma reunião da Assembleia e que aí seria a partilha que depois se guardava e que, de facto, depois, quando Paulo viesse, era mandada para a Igreja de Jerusalém. O segundo texto, não evangélico, que é o caso deste, da carta de Paulo, não é dos evangélicos. O segundo... Desculpa, a carta é... Primeiro aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. 16, versículos 1 a 4 ou 5. O outro texto, também do Novo Testamento, que não evangélico, importante para o domingo, é aquele que vem no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículos 7 a 13. Que é o relato que São Lucas nos faz, nos Atos, que São Lucas nos faz da Assembleia de Troas. Ou seja, comunidade de cristãos da cidade de Troas. Paulo está lá com eles nesse dia. E a descrição diz mais ou menos isto. Estando nós reunidos no primeiro dia da semana para a fração do pão, Paulo, que havia de partir no dia a seguir, alongou o seu discurso até à meia-noite. Estávamos todos reunidos, havia muitas lamparinas na sala de cima onde estávamos todos reunidos. Ora, um jovem de nome Eutico, sentado sobre o parapeito da janela, adormeceu e caiu do terceiro andar. Paulo desce, manda calar as pessoas, diz mesmo calai-vos porque a sua alma está nele, abraçou, subiu, partiu o pão, comeu e depois alongou o seu discurso até de madrugada. Só depois se retirou. Quanto ao jovem, levaram no ouvido, o que foi motivo de grande contentamento para todos. Para que este episódio é preciso dissecá-lo como um bom cirurgião. Tirar tudo dele. Vê. Primeiro, Paulo está vivo. Sabendo nós que Paulo e Pedro são martirizados na perseguição de Nero, e a perseguição de Nero dá-se no ano 67 ou 9? 59. 59. 59 é a perseguição de Pedro e Paulo, não é? 59. Eu creio que é 69. Eu creio que é 69. Sabendo nós, portanto, Paulo e Pedro estão vivos, os apóstolos ainda, e tudo isto se passa entre o ano 33, da ascensão de Jesus ao céu, e a morte. Nós vamos encontrar uma comunidade em Troade, fundada por Paulo, e que diz assim, estando nós reunidos no primeiro dia da semana, para a fração do pão. Reparem que esta é a expressão mais antiga para se referir à Eucaristia ou missa. Fração do pão. É aquilo que, o primeiro nome que a Eucaristia teve na Sagrada Escritura. Fração do pão, que é o gesto de Jesus. Antes de se chamar Ceia do Senhor, chamou-se fração do pão. 64. Obrigado, Padre João. 64. A perseguição de Nero e o martírio de Pedro e Paulo. Sabendo nós, portanto, reparem que diz reunidos no primeiro dia da semana para a fração do pão. Quer dizer, temos uma comunidade que já se reúne ao domingo e para celebrar a Eucaristia. Depois, Pedro
Paulo está lá e, como está de passagem, prega bastante. Prega bastante. Não se esqueçam que estamos numa fase em que, primeiro, não há livros litúrgicos. Nem os evangelhos estavam todos escritos. Não circulavam nas comunidades. Portanto, ter ali o apóstolo de carne e osso, os cristãos disseram, fala-nos de Cristo, prega-nos Cristo. E, portanto, percebemos que Paulo, naquele dia, falou, foi uma grande vigília. Depois a descrição mesmo que Lucas faz do ambiente. Havia muitas lamparinas na sala de cima onde estávamos reunidos. Estamos no meio, era à noite, era a maneira das pessoas se deslocarem nas ruas, tinham a sua lamparina, perfeitamente. Reparem que isto, o quadro está... Eu ainda me lembro, na aldeia dos meus pais, quando lá fazia férias, quando iam para as debulhas em setembro e não sei o quê, na rua não havia luz elétrica, as pessoas iam de caminhão, estavam tolia muitas vezes, e depois chegava-se às lojas das pessoas, apagavam-se umas, outras ficavam acesas e lá se malhava ao milho, e aquelas coisas, depois quando tocava a ir embora, toca de acender para ver o caminho. É o caso. Mas a expressão ali mais interessante é na sala de cima. Reparai que esta expressão da sala de cima tem sempre uma conotação eucarística. Que é sempre o lugar da celebração. Vede que nos Evangelhos, quando Jesus manda à frente os discípulos para preparar a Páscoa, o que é que ele diz? Ide à rua direita. Virá ao vosso encontro um homem que vos mostrará uma sala no plano superior, alcatifada, pronta. Dizei, é aqui que o Mestre quer celebrar a Páscoa com os seus. E quando vamos aos achados arqueológicos mais antigos, como a Dura Europa, lá vemos que no resto do chão da casa está o batistério, mas a sala da Eucaristia é no primeiro andar. A sala de cima. Portanto, o contexto todo. Pois há aquele incidente. Pronto, evidente. O rapaz era educado, havia muita gente, e ele sentou-se no parapeito. Adormeceu. Adormeceu, baltou-se lá de cima cá para baixo, e há um incidente no meio daquilo. Perturbador. Isso faz ao minha vida, os padres até, já Paulo era assim, e falava imenso, portanto... E há ali um elemento perturbador, que é o rapaz caiu, as pessoas trabalhadas, pensavam que ele estava morto, pelos vistos já havia berrata, porque Paulo, quando chega cá abaixo, diz: calai-vos, a sua alma está nele, portanto já teve por ordem na vida. E depois, reparem, a seguir diz: Paulo subiu, partiu o pão, comeu e depois alongou o seu discurso até de madrugada. Só então, reparem, este episódio é fundamental para a compreensão do domingo logo na Sagrada Escritura. Reparem os elementos importantes. Estão reunidos no primeiro dia da semana e estão para a fração do pão, para a Eucaristia, que é claríssimo. Não estão reunidos para outra coisa qualquer. Depois, o que é que consta essa reunião? Vemos ali claramente os dois momentos da celebração. Palavra, Paulo prega. É a palavra. É o que nós chamamos a liturgia da Eucaristia. Naquele caso, era o apóstolo que falava de viva voz. Prega. E depois a segunda parte, o sacramento. Paulo subiu, partiu o pão, comeu, ou seja, a Eucaristia. A própria estrutura base da missa está ali já esboçada. Uma primeira parte à volta da palavra, a segunda parte à volta do sacramento da Eucaristia, ou seja, partir do pão. Bem dizer, partir, comer. Estes são a Sagrada Escritura. Depois a história da Igreja foi desenvolvendo imensa teologia do domingo. Nós lemos, por exemplo, o relato de São Justino, no século II, anos 150, na tradição apostólica, então aí é já claríssima a estrutura da missa, que nós lemos isso aqui ao início quase, os elementos todos constitutivos. Portanto, a primeira realidade do ano litúrgico foi o domingo. A Igreja celebrou o domingo e era a sua Páscoa semanal, como lhe chamava. Cada domingo é Páscoa. Aquele prolongar que aí aparece no relato a seguir à fração e à comunhão,
Entende-se como o quê? Porque É mais se um alongou momento. o discurso. Alongou, quer dizer, percebemos o ambiente, pronto, sobraram aqueles mas continuaram a falar e Paulo a partilhar e a ensinar e a contar o que Jesus fez, tudo isso, quer dizer, com certeza. Também pode ser aquela terceira homilia que alguns dos seus colegas fazem no final da missa, não é? Isso já vocês estão a violentar o texto. Isso é levar o texto onde a gente quer, que é como o outro padre que andava lá danado com o povo, que não via maneira de se confessar, e então era dia de São José, e meus irmãos, hoje celebramos São José. São José, o pai putativo do menino Jesus, um trabalhador exemplar, era carpinteiro, fazia confessionários, vamos falar da confissão. E levou a conversa onde ele queria, não queria. Portanto, primeira realidade do ano litúrgico, o domingo. Por volta do século II, nós já então temos testemunhos de que a Igreja celebrava a Páscoa de uma maneira solene, uma vez por ano. Perguntemos, mas porquê é que a Igreja nascente não começou a celebrar a Páscoa anual logo, mesmo no período apostólico? Não há nada que nos diga isso. Nada. Nós percebemos que terá havido uma razão ou outra. Por um lado, é a redescoberta de que o domingo era o dia da ressurreição e por isso, para os cristãos, cada domingo é Páscoa. Segundo, grande motivo, talvez o mais premente naquela fase, não se confundir com os hebreus. Os hebreus também tinham a sua Páscoa anual. E por isso os cristãos devem ter tido, porque em pretexto de outras coisas, nós percebemos que a Igreja nascente tem uma relutância em algumas coisas para não ser confundida, porque era, culturalmente, e muitas vezes até para o Império Romano, os cristãos ao início eram uma seita do judaísmo. Era um desvio doutrinal do judaísmo. E, portanto, esses fatores devem ter levado. O que é certo é que, por volta do ano 150, nós já temos notícias da celebração anual da festa da Páscoa. Mas com uma coisa interessante, e eu tenho que ser breve, é que havia duas tradições para celebrar a Páscoa. E aqui, rapidamente, vamos dizer. As duas tradições. As duas tradições de celebrar a Páscoa eram as que se chamavam as tradições oriental e a tradição ocidental. Quais eram as diferenças? Não eram só diferenças litúrgicas, era também de enfoque, de perspectiva teológica. Os cristãos do Oriente, os grandes patriarcados do Oriente, celebravam a Páscoa no mesmo dia dos hebreus, ou seja, caía no dia 14 do mês de Nisan, que é o mês hebraico. Que, no fundo, cai este mês hebraico. Não se esqueçam que o calendário hebraico é um calendário lunar. Portanto, os meses só têm 28 dias, que é as fases da Lua. 7 vezes 4, 28. Ou seja, cada fase da Lua tem 7 dias. 4 fases dá 28. Portanto, os calendários lunares, o mês tem só 28 dias. E, portanto, o que é que sucede? É o mês Nisan, começa nos meados do nosso março e vai até mais ou menos a meio do abril. O nosso calendário. E, portanto, os nossos irmãos do Oriente, com as grandes igrejas e com santos, vejam, São Policarpo, todos esses grandes santos do início seguiam esta tradição. Celebravam no dia 14 do mês de Nisan. O que é que isso fazia? Fazia que a Páscoa muitas vezes não calhava ao domingo. Calhava como é o nosso Natal hoje. Cada ano cai ao seu dia de semana, porque como é um dia fixo, 25 de dezembro, uns dias cai à terça, outros à quarta, outros à quinta, conforme o ano. Não é? E, portanto, calhava ao dia que calhava. E por isso é que eles ficaram conhecidos, estes, por ser os 14 de Nisan, ficou conhecido pelos 4 decímanos. Que celebravam 14 meses.
E, portanto, não calhava ao domingo. A tradição ocidental celebrava a Páscoa no domingo a seguir ao 14 de Nisan. Domingo a seguir ao 14 de Nisan. Porque para os ocidentais era incompreensível que se celebrasse a ressurreição do Senhor que não fosse ao domingo, o dia em que Cristo ressuscitou. E, portanto, não entendiam isso. Mas o problema não era só uma questão de dia, era outra. Os nossos irmãos do Oriente celebravam e, acima de tudo, falavam da Páscoa e pregavam a Páscoa. Quando nós lemos as homilias desta corrente ou desta área, a Páscoa é a morte do Senhor. É o sofrimento de Cristo. Diríamos nós hoje, a Páscoa para eles é Sexta-feira Santa, é a morte do Senhor na cruz. É a Passio, no fundo. Os ocidentais não escondiam a morte, mas a Páscoa de Cristo é a sua ressurreição, a sua vitória. Ele não ficou morto. E, portanto, a Páscoa é a passagem da morte à vida, do pecado à graça, da escravidão à liberdade. E, portanto, acentuavam o sentido de passagem. Páscoa é passagem. Páscoa é, o termo latino, trânsitos. É evidente que os nossos irmãos do Oriente não escondiam, nem sequer desvalorizavam a ressurreição, mas acentuavam muito a paixão do Senhor, a morte redentora. Como nós ocidentais, não escamoteávamos a morte, mas diziam, mas a morte não foi a última palavra. Tudo isto se consome na ressurreição, na passagem da morte à vida. Mas, não só o dia era diferente, o enfoque teológico era diferente, como depois cada um deles fazia apelo à sua tradição. E então, os orientes diziam, mas nós seguimos a tradição de São João. E, portanto, é um fundamento apostólico. Os ocidentais diziam, pois, mas nós seguimos a de São Paulo. Fundamento apostólico. Bom, mas, quando eles pregavam uns e outros, iam à Sagrada Escritura fundamentar a sua posição. Eles diziam aqui, os orientais, reparai toda a história da salvação. É uma prefiguração da morte do Senhor. Já está prefigurada em Abel, que é morto por Caim. Está prefigurada em Isaac, imolado no sacrifício de Isaac. Está prefigurada no cordeiro imolado da Páscoa hebraica. Está prefigurado no servo de Yahvé, do profeta Isaías. Veja o sofrimento. Os ocidentais também não perdiam pitada e diziam, não, a Páscoa está prefigurada como passagem em muitas coisas. Olha o dilúvio, Noé. Vede que Noé meteu-se na arca. Aquela arca é o símbolo da cruz, também de madeira. Quantos é que lá entraram? Só 8. 7 mais o 8º, a eternidade. E passaram do mundo antigo para o mundo novo. E foi na arca, símbolo da cruz, que foi salvo, mas foi passagem. Está prefigurada a Páscoa passagem, na passagem do povo de Deus, do Egito para a terra prometida. Está prefigurada a passagem na noite santa da Páscoa, quando Deus diz aos hebreus, molai, pintai as ombreiras das portas com sangue, e eu nessa noite passarei na terra do Egito, e as portas que vi marcadas com o sangue do cordeiro, eu passarei adiante. E, portanto, quer uns, quer outros tinham razões de fundo. Bom, isto parece que não tem problema nenhum. Mas o problema veio, porque tivemos quase à beira da primeira grande separação entre Oriente e Ocidente. E porquê? Quer dizer que já havia estas duas tradições, com santos bispos, cada um por trás delas, a celebrarem a paz. Isto tudo estala e ficou conhecido pela questão pascal do segundo século. Tudo estala quando o Papa Vítor, pura e simplesmente decreta que a Páscoa é ao domingo e quem não celebrar a Páscoa ao domingo, eles comungam. Vítor.
que foi fazer o Papa? Os nossos irmãos do Oriente, pura e simplesmente disseram: não obedecemos, mas bispos, santos bispos e tudo, Policarpo, vem a Roma falar com o Papa. Bom, e Papa Vitor quer uniformizar, mas aquilo foi uma celeuma que não deu e não conseguiu. Quem vai pôr água na fervura? Quem vai dizer ao Santo Padre: olha, tem calma, o que é importante é que todos celebrem a Páscoa. Os teus antecessores também conviveram com estas duas tradições. Não vale a pena, diríamos nós, hoje fazer sangue por causa disso. Que todos celebrem a Páscoa. Quem teve este papel foi Santo Ireneu. Santo Ireneu de Leão. Fez jus ao seu nome. Em grego, Irene, quer dizer Páscoa. Fez jus. Santo Ireneu teve um papel importante porquê? Porque ele nasceu no Oriente. Conhecia muito bem as tradições orientais. Mas quando foi feito bispo para o Ocidente, para Lyon, sul de França. E, portanto, ele conhecia muito bem a Igreja Oriental e as suas tradições, mas era agora bispo no Ocidente. E o Papa Ireneu escreve ao Papa a dizer: calma, o que interessa é que todos celebrem a Páscoa. Os teus antecessores também conviveram com as duas tradições. Calma, não vale a pena a gente... E o Papa foi-se calando e a questão não avançou. E as duas tradições mantêm. Quando é que isto tudo se resolve? Olhem que isto é por volta do ano 150. Isto tudo só se vai resolver no Concílio de Niceia em 325. Quase 2 séculos depois. Já tínhamos 2 séculos, 200 anos, dá para amadurecer muita coisa, dá para também esbater os bairrismos e estas coisas todas, enfim. O tempo é um grande escultor, como diz a Marguerite e o Senado. Não é? E então, quando chegamos ao Concílio de Niceia, 325, onde estão os padres do Oriente e do Ocidente, a questão torna-se pacífica. E, de facto, o Concílio de Niceia decide 2 ou 3 coisas. Primeiro, a Páscoa celebra-se ao domingo. E os orientais aí já não fizeram questão. Pura e simplesmente aceitaram. Não bateram o pé para ser a 14 de Nisan. Este fixismo que o judaísmo já não teve qualquer papel. Segundo, a Páscoa celebra-se ao domingo. Segundo, criou-se a regra da datação da Páscoa, que é aquela que ainda hoje seguimos. A regra para datar a Páscoa em cada ano, ainda a seguinte, vem daqui. E qual é a regra? Muito simples. A Páscoa é sempre o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Portanto, é sempre o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, o plenilúnio, depois do equinócio da primavera. Vejam, para datar o equinócio da primavera dá-se a 20, 21 de março. Vê-se a fase em que vai a Lua. Se a Lua, por exemplo, vai em quarto crescente, quer dizer que a Lua cheia vai ser próxima, o primeiro domingo a seguir à Lua cheia é Páscoa. E a Páscoa desse ano é cedo. Não é? Estão-me a acompanhar? Ou seja, 21, 20, 21. Vê-se a fase da Lua. Olha, está em quarto crescente. Já vai no terceiro dia de quarto crescente. Foi o caso há 2 anos. A Páscoa foi a 25 ou não sei dia de março. E, portanto, vai em quarto crescente, já vai no terceiro dia. Daí a 3 dias é a Lua cheia. O domingo a seguir à Lua cheia é logo domingo de Páscoa. O caso deste ano, que é 20 de Abril, já é há mais para trás, é o caso. Quando está o equinócio da primavera, suponham que a Lua está em quarto minguando. Quarto minguando, Lua nova, quarto crescente. Se cada fase tem 7 dias, a Páscoa nesse ano é para tarde. Quase um mês depois. E, claro, o dia mais para a frente,
pode ir a Páscoa, calcula, é o 25 de Abril. É o dia. Acho que é o ano. Santo Agostinho foi batizado a 25 de Abril. Santo Agostinho foi batizado em Milão a 25 de Abril. As pessoas estavam na igreja, não cabe. Está claro? Ora, então a partir daqui a coisa fica. E terceira decisão. Terceira decisão. Posso estar a falar muita coisa? Terceira decisão do Concílio de Niceia. Além do dizer ao domingo a regra para datar a Páscoa, há uma terceira decisão que é: pedem ao Patriarca de Alexandria. Pedem ao Patriarca de Alexandria que faça este cômputo todos os anos e que informe o Papa de Roma. E não deixa de ser por acaso, porque os egípcios, como vocês sabem, mesmo da sua história, foi sempre um povo muito ligado à astronomia. Não é a astrologia, se é maia e agora, a astronomia, por causa das cheias do Nilo e da contagem, aquelas coisas, portanto, foi sempre um povo muito ligado ao estudo dos astros. E, portanto, pedem ao Patriarca de Alexandria que faça todos os anos este cômputo e informe o Papa de Roma. Não, agora já não, o cômputo é feito coisa. Mas o que é interessante disto, porque é que eu vos digo isto? O que é interessante disto é que disto, desta prática do Patriarca de Alexandria informar o Papa de Roma, saíram as cartas que o Patriarca de Alexandria escrevia cada ano ao Papa e que estão editadas. Chamam-se as cartas festais, ou seja, da festa. É um volume da Suscretiane e também já está traduzido em italiano e não sei se a VAC espanhola tem. São as cartas do Patriarca de Alexandria ao Papa a falar sempre da data da Páscoa e depois as considerações teológicas que ele faz da Páscoa. São tratados lindíssimos. Nós, padres, vale a pena lê-los para termos a homilia de Páscoa. Às vezes andamos a dizer banalidades, pegamos nas cartas dos Patriarcas de Alexandria, né? Damásio e outros, que são belíssimas, porque são tratados teológicos sobre a Páscoa. Vale a pena ver isso. Bom, quer dizer, portanto, que a Páscoa nasce nesta... Portanto, isto ficou conhecido pela questão pascal do século II. Claro que foi evoluindo, depois foi pacificamente. E claro que a celebração da Páscoa, então a partir do século IV até ao século, no geral, até ao século VI, VII, a celebração da Páscoa vai estar ligada àquilo que nós falámos quando falámos do batismo, que é um dos momentos importantes da Páscoa é os novos cristãos, os catecúmenos. E, portanto, toda a estruturação do catecumenato, ou seja, daqueles que querem ser cristãos, a sua preparação, etc., etc., na Quaresma e tudo, vai partir daqui. Ou seja, a vigília pascal. E não esquecer, nesta fase, celebrar a Páscoa é a vigília. Ainda não temos nem quinta, nem sexta, nem sábado santo, nada, nem domingo de Ramos. Celebrar a Páscoa, na fase século II, III, é a vigília. A vigília compreende tudo, é a morte e a ressurreição do Senhor. E, portanto, estrutura-se todo o catecumenato à volta disto. E o trigo surge aqui, é? Não, surge mais tarde. Mas já a vigília pascal A vigília sempre existiu. Celebrar a Páscoa era celebrar a Noite Santa da Páscoa. E acabou. Com os temas mais ou menos que temos? Ou... De uma vigília, sim, uma vigília, leituras, batismo e Eucaristia. Então nesta altura. Mas o quarto da luz também existia? O rito da luz também existia? Provavelmente sim. Mas as inscrições, quando Tertuliano nos fala do debatismo, já nos fala da benção da água, que os batismos se fazem na Noite Santa da Páscoa, depois das leituras, etc. Quando chegamos à tradição apostólica, que é 215, a tradição apostólica, portanto, século III, já temos ali a descrição de toda a iniciação cristã. Portanto, já vamos perceber. Agora, a estruturação de domingo de Ramos, quinta, sexta, faz-se por volta do século IV, sob a influência de quê? De Jerusalém. A Igreja de Jerusalém é que começa a pensar, então, se Jesus morreu
sexta. Se celebrou, à quinta. Se nós temos aqui os lugares, porque é que não começamos a assinalar em cada dia isto? E então a liturgia de Jerusalém começa a ser uma liturgia que vai, digamos, o núcleo todo, que era morte e ressurreição do Senhor, que se celebrava na noite da Páscoa, começam a deslaçar este núcleo e começam a espalhá-lo pela semana. E se o Senhor entrou triunfalmente em Jerusalém 8 dias antes da Páscoa, celebra o Domingo de Ramos. Se celebrou a Eucaristia na quinta-feira, celebram quinta-feira. E assim começa-se a estruturar a Semana Santa. Então, e como é que de Jerusalém isto passa para Roma e passa para as outras igrejas todas? Principalmente pela atividade dos peregrinos. Porque os peregrinos que vão à Terra Santa e a Jerusalém veem a liturgia que lá se faz e começam a trazê-la para as suas igrejas locais. Vocês têm um texto belíssimo, já falei dele. Isso mesmo. Que está traduzido pela Livraria do Minho e por um professor da Universidade Católica do Minho, que é a peregrinação de Egéria. Já falei disso, vocês já ouviram isso da Católica. A peregrinação de Egéria é o diário de viagem de uma galega, da Galiza, que vai uns 2 anos para a Terra Santa e passa a escrito tudo o que lá vê. E ela lá descreve o Domingo de Ramos. E descíamos do Monte das Oliveiras e cantávamos, e o bispo entrava só naquela fase, e não sei o quê, de Sexta-feira Santa, tudo a descrição. E isso, depois dessa tradição, os peregrinos trazem-na, começa a exercer influência, partilha das igrejas, e claro que estrutura-se o que é hoje a Semana Santa. Egéria é século Egéria é século IV, porque ela é de 300 e... Peçam à Livraria do Minho, porque eles têm essa obra. Está bilingue. Tem o latim, quem domina o latim tem a tradução portuguesa. Se não, isso existe em francês, existe em espanhol, existe em italiano. Tudo isso. A igreja de Domingo de Ramos já era com aquela pronorização? Não. Reparem, Domingo de Ramos, a liturgia do Domingo de Ramos é a junção de duas coisas. Tradicionalmente era o Domingo da Paixão, em que se lia a Paixão de Cristo. E depois foi-se juntando o elemento da entrada triunfal de Jesus. Por isso é que o atual missal diz Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Porque no fundo é a junção de duas tradições e duas liturgias, que é 8 dias antes, tradicionalmente a Igreja lia a Paixão do Senhor do princípio ao fim, mas faz a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com o Ras Palmas, a procissão, etc., que é o rito que ficou ali popular. Isso é século V, não é? Século IV. Claro. Claro, isto depois vai evoluindo. Nós não temos tempo de tratar os textos, a liturgia. Vejam, depois na Semana Santa há coisas que foram sendo introduzidas. Em Quinta-feira Santa, por exemplo, a transladação do Santíssimo, a desnudação dos altares no fim. Isso já é de Idade Média. Em sexta-feira, a estrutura da celebração de sexta-feira, leituras, adoração da cruz, distribuição da comunhão. Por exemplo, a distribuição da comunhão é uma coisa recente. A Igreja Latina não comungava em Sexta-feira Santa, fazia jejum eucarístico, na maior das tradições. Pio XII é que introduziu, quando viu a Semana Santa, introduziu a comunhão em Sexta-feira Santa para a Igreja Latina, e o Concílio e a reforma do Concílio Vaticano II não quis mexer nisso. Porque a tradição antes de Pio XII é que não se comunga. Aliás, os orientais também fazem jejum eucarístico para poderem saborear na vigília pascal. Onde em prática aquilo que Jesus diz no Evangelho. No Evangelho. Em que o noivo lhes for tirado, então farão o jejum. Quando os fariseus vão perguntar por que é que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus diz, enquanto têm o esposo com eles, não jejuam. Há de vir o dia em que o esposo será tirado, então jejuarão. Era esse o sentido. Portanto, o concílio não tinha, a reforma do concílio não quis mexer nessa coisa porque tinha sido há pouco introduzida. A reforma da Semana Santa de Pio XII é da década de 50, não é? Portanto, aquilo tinha 10 anos, 15 anos no máximo,
Então mantiveram a comunhão à Sexta-feira Santa, que não é da tradição mais antiga da Igreja. E os nossos irmãos do Oriente não têm comunhão sexta-feira, nem durante a Quaresma têm missa todos os dias. Têm liturgia, mas não têm missa. É a liturgia dos pré-santificados, tem liturgias penitenciais. Isto para salientar o quê? Na Quaresma jejuamos do Senhor para podermos saborear com mais intensidade na Páscoa e na Noite Santa da Páscoa. E às vezes eu não sei se isso não era pedagógico. Eu lembro, por exemplo, um ano que estava lá em Roma a estudar e fui à liturgia de Santo André de Creta, no Rússico, rito patriarcado russo, no Instituto Oriental. E é uma liturgia que não tem Eucaristia. Mas eu saí de lá todo partido. Andei não sei quantos dias com imensas dores, porque a gente prostra-se dentro das joelhas, está-se ali 2 horas, que aquilo não é fitness, mas é claro, e a gente que não estava. Eu andei ali 3 dias que não me aguentava. E eu disse, olha, isto é que é Quaresma, que a gente sente no corpinho a penitência, não é essa coisa dosificada. Isso. E a adoração da Santa Cruz em Sexta-feira Santa. Não, da hóstia sagrada. Isso em Quinta-feira Santa. Sexta-feira. Isso não há. Não. Em Sexta-feira Santa. Não. Em Sexta-feira Santa, a própria reserva eucarística está discreta. Porque... Não. Eu estou a falar das sextas-feiras antes de Pio XII. O que é fazer exposição do Santíssimo? Não, isso é um culto eucarístico, é outra coisa, não tem a ver. Sim, foi introduzido e principalmente a partir do século X, coisa, e muito potenciado depois do Concílio de Trento, porque era uma questão da afirmação da presença real de Cristo na Eucaristia. A adoração do Santíssimo não é uma coisa recente, não é uma coisa dos primários da Igreja. Sim, mas sexta-feira havia... Não. A adoração à Eucaristia não. Só à cruz. É por isso... Não, eu não estou a falar de Sexta-feira Santa, eu estou a falar das outras sextas-feiras, como digo, vem muitas vezes essa tradição da exposição do Santíssimo, ou Quinta-feira Santa, ou às quintas-feiras, porque é o dia da instituição da Eucaristia, ou sextas-feiras, na mística do Sagrado Coração de Jesus, e que já é uma mística do século XIX, não é? E portanto vem para a frente, aí que sim. As exposições solenes do Santíssimo são muito intensificadas antes, quando se cria a festa do Corpo de Deus, etc., século XIII, muito bem, isso já está. Depois são muito intensificadas a partir de Trento. Porquê? Porque os padres da Reforma punham em causa a presença real de Cristo na Eucaristia, e permanente e substancial, e então uma das formas da Igreja afirmar a sua fé era fazer as solenes exposições do Santíssimo, adorações ao Santíssimo, bênçãos do Santíssimo. E isso teve um grande incremento, claro, a partir de Trento. E mantém-se. Peço desculpa, na altura em que falávamos da necessidade de ver um bocadinho no ano litúrgico, por causa de questões arquitetónicas, não chegamos lá, de facto, mas isto da Semana Santa, o trasladações, não sei o quê, isso tudo tem que ter também uma configuração espacial. E os arquitetos devem... Eu posso usar o toque para isto. Já agora, ainda bem que o não falou, não podemos tudo, mas de facto é importante, que é, ou seja, portanto, a Semana Santa começa-se a estruturar rapidamente para a compreensão o essencial, por exemplo, ao nível espacial, requisitos para a Semana Santa. Vamos a Domingo de Ramos. É o sentido da procissão de entrada, pelo menos. Claro que o ritual diz, o missal romano diz, se a comunidade tiver uma igreja secundária ou uma capela, começa a ir na capela, faça aí a congregação, a primeira parte, e depois vem em procissão para a igreja principal, onde se celebra e tudo. O mesmo acontece, por exemplo, na Vigília Pascal, com o rito da bênção do umbu,